Olá, meu nome é Rafa Steinbach, já sou cooperado da ViaCred desde o ano de 2016. É um prazer estar aqui nessa mesa junto com vocês. Quero convidar você então a acompanhar esse nosso bate-papo. Um bate-papo importante porque vai estar relacionado muito à sua vida, porque a gente vai falar de sonhos, objetivos, benefícios e tudo isso está linkado com o quê? Com crédito, que é uma coisa muito importante. Então, para falar de crédito, junto comigo nessa mesa, eu tenho aqui a Letícia Galdino, que é supervisora de crédito. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Rafa. Também o Ricardo Salme, que é consultor de negócios. E o Bruno Degang, ele que é coordenador de produtos e negócios da ViaCred. Tudo bem, Rafa? Prazer estar aqui. Legal. Olha, é um assunto que vai ser bem esclarecedor para muitas pessoas, né? Crédito é o que todo mundo quer. Né? E com crédito a gente consegue realizar grandes objetivos, né? Realizar sonhos. Então nós queremos que você participe dessa conversa junto com a gente. Pode também interagir nas redes sociais da ViaCred, também aqui no YouTube e claro nos nossos postos de atendimento, 111 postos em Santa Catarina e também no Paraná. Para a gente começar então, para introduzir o nosso assunto, Letícia, já de cara, como é que a gente pode dizer para quem está nos acompanhando o que é o crédito? Pergunta básica. Rafa, o crédito ele está relacionado à confiança. Mas antes de eu introduzir o assunto, eu quero trazer uma curiosidade para você. Há mais de 70 anos, quando a cooperativa iniciava lá com a Cred Hering, nós financiávamos animais, vacas, galinhas, meios de locomoção como carroça, bicicleta, máquina de costura e terreno. Ao longo desses anos, o crédito ele foi se modificando, as necessidades das pessoas vão se modificando. E o crédito nada mais é do que um valor emprestado pela instituição financeira, tanto para cooperado, pessoa física ou pessoa jurídica. Esse crédito ele precisa ser devolvido para a instituição de forma parcelada. Então o cooperado ele devolve o valor emprestado mais juros. E o prazo da operação conforme fica melhor para o cooperado. Mas para a ViaCred é muito mais do que um valor emprestado, de uma relação de confiança. Ele é a realização de um sonho. É a compra de uma casa, de um carro, um investimento na empresa, uma reorganização financeira, dentre tantas outras finalidades que nós temos. Quando a gente fala de crédito, automaticamente a gente já pensa em cartão de crédito. E não necessariamente o cartão de crédito vai ser um inimigo, né, Bruno? Fala um pouquinho para a gente do cartão de crédito. Com certeza não, Rafa. Eu diria até que é o mocinho da história, né? Nós entendemos que o cartão de crédito é uma ferramenta de inclusão ao consumo e até organização financeira. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Para iniciar o nosso papo aqui, eu gostaria de trazer alguns dados da ABECS, que é a Associação Brasileira de Cartões e Serviços, para a gente entender a relevância dessa forma de pagamento no Brasil, né? Para vocês terem uma ideia, no ano de 2023 foram transacionados 3,7 trilhões de reais entre débito, crédito e cartão pré-pago. Somente no crédito, 2,4 trilhões. Então isso mostra a importância, né, do cartão de crédito para os clientes, para o mercado e também para os nossos cooperados, né? Mas respondendo a tua pergunta, o cartão de crédito é uma forma de pagamento eletrônico, né, que possibilita o consumo na hora para pagamento posterior. Né? De modo geral, ele também diminui as transações de dinheiro físico, né? Então ele ajuda também nessa questão. Então ele não é o vilão. Na verdade, o vilão é a falta de organização financeira, disciplina em relação ao consumo. Né? E eu gostaria aqui de falar sobre duas principais modalidades do cartão de crédito, que é o crédito à vista e o crédito parcelado. O crédito parcelado é o queridinho dos brasileiros, né? Mas o crédito à vista funciona assim. Eu compro, né, um bem ou contrato um serviço e na próxima fatura eu vou ser cobrado integralmente sobre esse bem ou sobre esse serviço. Eu vou exemplificar aqui para ficar um pouco mais claro. Eu compro um tênis, por exemplo, de R$200. Na minha próxima fatura, integralmente esses R$200 vão ser cobrados, né? E uma dica já importante. Eu posso ter de prazo sem juros de 10 ou até 40 dias para pagar, se eu souber usar o meu cartão de crédito de maneira correta. Ou seja, entendendo a data de vencimento, entendendo o melhor dia para compra. Isso os nossos canais de relacionamentos conseguem trazer essa consultoria para os nossos cooperados. Né? Tá, Bruno, e como é que funciona o crédito parcelado?
Perfeito. O crédito parcelado, ele possibilita a compra de um bem ou contratação de um serviço. Normalmente, um valor maior, né, Rafa? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu compro uma geladeira, né? Eu preciso comprar uma geladeira e eu não tenho a disponibilidade desse valor, né? Eu posso sim usar o cartão de crédito e ainda somar benefícios. Então a geladeira custa R$2.000. Eu posso parcelar ela em 10 vezes sem juros. O que vai acontecer? Eu compro ela agora, tenho acesso ao consumo agora, né? E na minha próxima fatura, a primeira parcela dessa geladeira ela vai ser cobrada. Então R$200 e depois as 9 parcelas de R$200. Então, o crédito parcelado ele é um grande diferencial até para a organização financeira, né? O que a gente falou no começo, acesso ao consumo, né? Isso potencializa o negócio dos nossos cooperados pessoa jurídica e dá acesso ao consumo para os cooperados de pessoa física, né? Então vamos continuar facilitando a vida das pessoas, porque muitos acabam tendo dúvidas do uso do cartão de crédito, tanto para as modalidades de débito e crédito. Chega na boca do caixa, e aí, vai ser no crédito ou no débito? O pensamento automaticamente que vem na nossa cabeça é, bom, se eu tenho dinheiro na minha conta, eu quero que vá no débito, né? Agora, se eu acho ou eu tenho a certeza que eu vou ter só uma graninha para pagar no mês que vem, eu vou então no crédito. Tá certa essa linha de raciocínio? Como é que então é a melhor forma de pagar no débito ou crédito? Certo. Rafa, essa talvez seja uma das perguntas mais ouvidas no dia a dia, né? Você vai no posto, vai na farmácia, vai no mercado, puxou o cartão, débito ou crédito? Sim. E para responder essa pergunta, é bem importante a gente entender a diferença dos dois, de fato. Quando você consome na modalidade débito, ele sai instantaneamente da sua conta, né? Isso é possível, ou seja, você só consome, né, o saldo que você tem em conta, né? O cooperado que usa essa modalidade normalmente é o cooperado que gosta de ter um controle rígido em relação às suas finanças, né? Ele está se organizando muitas vezes financeiramente ou não conhece os benefícios de transacionar com o cartão de crédito, né? Já o cartão de crédito, ele possibilita o consumo momentâneo para pagamento posterior, né? E somando algumas vantagens, seja vantagens de programa de pontos, vantagens exclusivas de bandeiras, né? Então, o cartão de crédito você paga agora e consome agora e paga depois, e o cartão de débito você paga na hora, né? Basicamente essa é a diferença entre os dois, né? Com esses pontos, com essas vantagens, então a gente pode dizer que o cooperado, ele, além da opção de no débito, mas se ele fizer a compra no crédito, ele vai ter muitas outras vantagens, né? Pode ser uma estratégia, inclusive, né? Vai sim, Rafa. Eu sempre, quando converso com amigos, enfim, em relação a cartão de crédito, quando a gente vai fazer um pagamento juntos ali, cada um com o seu cartão, a gente vê, não, passa no débito, passa no crédito. E a gente sempre brinca e eu dou esse exemplo, né? No meu caso, eu centralizo as minhas contas do dia a dia, né, e pagamentos recorrentes no crédito, porque eu quero somar pontos. Sim. Né? Então, no débito, eu simplesmente o dinheiro sairia da minha conta e, ok, não teria nenhum outro benefício. Mas no crédito, não, eu vou somando pontos no nosso programa de pontos do cartão Ailos, né? E com esses pontos eu troco por desconto em fatura, eletrodomésticos, enfim, eu uso esses pontos num determinado momento do ano para descontar e ter esse benefício. Né? Ah, interessante, hein? Está ligado aí essas vantagens, né? Tá aí, é uma estratégia de usar também o cartão de crédito. Agora eu quero saber quais são os benefícios dos cartões Ailos. Eu vou jogar agora para o Ricardo. Perfeito, Rafa. Existe um cartão Ailos para cada perfil de cooperado. E aí é importante, inclusive o papel do colaborador durante um atendimento é esse, identificar de acordo com o seu perfil, como a gente comentou aqui, qual que é o melhor cartão que acaba se enquadrando. Hoje, falando um pouco das modalidades que a gente tem, eu vou trazer apenas as principais. Nós temos hoje 5 cartões de crédito voltados à pessoa física, então nós estamos falando das modalidades Platinum, Gold e Clássico, e também a possibilidade do puro débito, que foi o que o Bruno trouxe agora para nós, né? Então tenho saldo em conta, faço uso, tenho talvez uma organização um pouco mais rígida, faço uso aí do cartão de débito. E nós temos voltado à pessoa jurídica outras 3 possibilidades de cartão de crédito. Então a gente está falando primeiro da modalidade múltipla, onde eu tenho as 2 funções, tanto crédito quanto débito, mas nós temos 2 modalidades separadas. Uma delas é a puro crédito, onde eu não tenho a função do débito nesse cartão para pessoas jurídicas, para empresas, ou a modalidade puro débito, semelhante à da pessoa física, onde eu tenho a possibilidade apenas do débito também. Com relação às vantagens, primeiro,
esses cartões eles conseguem ter uma forma da gente zerar a anuidade, né? Então é possível a gente zerar a anuidade, é possível hoje você não pagar a anuidade no cartão de crédito da cooperativa conforme você consome. Né? Então essa estratégia do Bruno é muito inteligente justamente por isso, porque eu consigo concentrar os créditos, as compras no crédito e de fato eu consigo ganhar desconto na minha anuidade, podendo inclusive ficar isento dela. Ah, que perfeito, porque todo mundo quer fugir justamente Ninguém quer pagar, né, Rafa? Ninguém quer pagar. Esse é o ponto, é fugir da anuidade e também, à medida que eu concentro essas compras, como o Bruno falou, a gente consegue gerar pontos. Então, com esses pontos eu consigo trocar, justamente como a gente já comentou, trocar por eletrodomésticos, esses pontos, em lojas virtuais, onde a gente consegue fazer essas trocas. A gente está falando aqui de crédito na fatura, estamos falando de créditos, de aportes nos planos de previdência privada da cooperativa, então é uma forma de te apoiar também nessa questão de planejamento de longo prazo para a previdência. A gente tem a possibilidade também de trocar pontos por milhas, que aí é uma exclusividade dos produtos Gold e Platinum, mas sim existe essa possibilidade, quem costuma viajar, pacotes de viagens, tem a possibilidade de trocar pontos dessa forma também. E por último, mas não menos importante, acho que vale a gente citar aqui que nós temos um aplicativo exclusivo para fazer a gestão desse cartão de crédito, porque a gente fala muito de consumir, mas é importante que eu veja de que forma que eu estou consumindo. Né? Então o aplicativo ele serve justamente para que a gente possa fazer a gestão da forma mais eficiente do nosso cartão de crédito, mas também por uma questão de segurança. Então, poxa, esqueci onde é que está meu cartão de crédito, será que eu perdi? Vou lá, bloqueio ele, né? Depois encontrei, consigo desbloquear, consigo fazer essa gestão por ali. E também, falando um pouco mais de segurança, a gente ouve falar muito hoje de golpes, compras na internet, e a gente precisa ter um cuidado muito grande com isso, né, Rafa? E aí uma das funcionalidades que é muito elogiada pelos nossos cooperados é a questão do cartão virtual. Você gera um cartão virtual para uma única compra pela internet, finalizei aquela compra, aquele cartão não tem mais validade. Então, se alguém teve de forma indevida acesso a esse cartão de crédito, ele não consegue mais utilizar da próxima vez. Então, eu fico 100% seguro e eu consigo fazer toda essa gestão na palma da minha mão. Então, esses são alguns dos benefícios, não são todos, não, mas de forma resumida são alguns dos benefícios dos cartões Ailos. Ô, Ricardo, e deixar algumas dicas também para o nosso cooperado. Né? Ótimo. É muito importante ele conhecer a data ele saber, né? Quando vence a fatura, né? Qual a data de vencimento e também a data de fechamento da fatura. Porque se ele souber a data de fechamento da fatura, ele consegue saber também qual o melhor dia para compra. Que é aquele exemplo que eu dei no começo, né? Você pode ter de 10 até 40 dias de prazo para pagar sem juros. Então, fazendo essa administração dentro da operação de cartão, ele consegue aproveitar muito mais os benefícios. E claro, escolher o cartão certo de acordo com o teu perfil, a tua necessidade, né? Atrelar o teu limite com a tua capacidade de pagamento, isso é muito importante, né? E aproveitar os benefícios de pontos, por exemplo, centraliza as tuas compras, né, do teu dia a dia, porque isso te ajuda até a organizar e com isso você tem vantagens, inclusive, seja anuidade, seja programa de pontos, seja programa de bandeira. Então, se bem utilizado, o cartão de crédito ele é sim um parceiro, ele é sim um mocinho da história, né? E ele ajuda sim o nosso cooperado aí a consumir de forma assertiva. Né? Olha, eu vou falar que eu não sabia que existiam tantas opções e vantagens também nos cartões de crédito Ailos, mas, bom, com tantos anos no mercado e tendo esse atendimento consultivo mais próximo também do próprio cooperado, vocês acabam tendo várias modalidades, né, para cada perfil. E falando nisso, aí vem a minha próxima pergunta. Eu gostaria de saber sobre essas modalidades de crédito. Até anotei algumas aqui. Queria jogar aqui para o Ricardo. Ricardo, como é que a gente pode começar falando sobre o crédito consignado? O que é o crédito consignado também? Rafa, o crédito consignado ele é um produto bastante conhecido já pelo brasileiro. Ele está no mercado, ele surgiu por volta da década de 50, 60, né? E ele é um produto que tem muitas vantagens quando a gente compara com as linhas de crédito mais tradicionais. Como a gente está falando de um crédito consignado, ou seja, debita direto na minha folha de pagamento, a gente está falando de um crédito que traz muita comodidade. Então eu não preciso ficar me preocupando com um débito em conta, ele já debita direto na minha folha de pagamento, já recebo o meu salário líquido, 100% de comodidade. Isso faz com que a instituição financeira ela consiga dar condições diferentes para esse cooperado. Então, que condições que eu estou falando? Os dois principais benefícios aqui do crédito consignado. A gente está falando de taxas de juros menores, justamente por ter essa segurança maior. Né? Então, aqui eu
posso falar com toda certeza que dentro do portfólio aqui de produtos de crédito da cooperativa, o crédito consignado ele tem uma das menores taxas de juros hoje, inclusive, por esse fator. E a gente está falando aqui de um prazo bastante estendido, então eu consigo chegar em até 10 anos de parcelamento numa operação de crédito consignado. E se a gente voltar mais uma vez a comparar com as linhas mais tradicionais, onde a gente chega talvez a 4, 5 anos de parcelamento, eu tenho praticamente o dobro no crédito consignado. Isso é muito positivo e, inclusive, a gente encoraja os cooperados a fazer uso dessa linha de crédito, principalmente até para uma organização financeira, porque, mais uma vez, eu estou falando de prazo maior, eu estou falando de taxa menor, isso faz com que a minha prestação caiba muito bem no meu bolso e é muito mais fácil de eu administrar isso. Então, eu tenho empréstimos talvez em muitas instituições financeiras, preciso pagar a fatura do meu cartão, preciso liquidar o meu cheque especial que talvez acabou saindo do controle, eu consigo juntar isso tudo talvez numa operação de crédito consignado, eu estendo meu prazo, tenho uma taxa de juros menor e eu consigo fazer com que tudo isso caiba no meu orçamento e eu não gere um problema maior mais à frente, né? Perfeito, isso ajuda no planejamento financeiro, mas a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Aí, caso ocorra algum problema, a gente pode recorrer ao limite de crédito tão falado cheque especial. Perfeito. Né, Bruno? O cheque especial ele é conhecido aqui na cooperativa como limite de crédito. Ele é uma modalidade de crédito rotativa. Certo. Né? O que é importante em relação ao cheque especial? Ele precisa ser usado de fato em necessidades específicas, né? Ou a curto prazo. Por ser um crédito rotativo, ele tem taxas de juros um pouco maiores, né? A exemplo do consignado, o limite de crédito ele tem uma taxa maior. Né? Por que é interessante, por que é importante o cooperado ter ele habilitado na conta? Porque imprevistos acontecem. Né? Então ele pode ser utilizado para saque, para pagamento, para cobrir, né, um valor que você teve de inesperado em relação à sua conta. Então ele é importante, ele ajuda, mas de novo, ele é um crédito rotativo com uma taxa maior, né? E ele não pode ser considerado renda. Muitas vezes nossos cooperados eles contam com um limite de crédito, né? Como salário, como renda. E se isso estiver acontecendo, é bem importante ele procurar os nossos canais de atendimento para receber uma orientação financeira e se organizar novamente. Então, de modo geral, o limite de crédito ou cheque especial, né, que o mercado chama, é isso. É importante ter, as taxas de juros são um pouco maiores e ele deve ser utilizado especificamente para imprevistos. Imprevistos, beleza. Aí para quem está tranquilo, né? Não precisou do cheque especial, tá com as contas em dia, consegue se planejar com tranquilidade. Quem está querendo realizar um sonho, atingir um determinado objetivo, qual é o crédito ideal, Letícia? Rafa, a gente tem a modalidade de crédito pré-aprovado. Ele é um recurso, ele é aprovado previamente, ele fica disponível na conta do cooperado. É uma base de cooperados que são selecionados com alguns critérios. Um dos critérios é a atualização cadastral. Então, é muito importante que todos os cooperados mantenham o cadastro atualizado. Esse crédito ele fica disponível antes mesmo de o cooperado solicitar. E ele pode ser contratado a qualquer momento. Então, ele vai ficar disponível no aplicativo do cooperado. O cooperado acessa o aplicativo, faz a contratação e o dinheiro cai na conta. Além do pré-aprovado e consignado, tem outras modalidades de crédito disponíveis, Bruno? Tem sim, Rafa. Aqui na cooperativa, o cooperado ele pode usar o patrimônio dele como garantia. Exemplo, um imóvel, um veículo, né? Mas tem uma operação que é bastante importante e interessante para ele, que é o crédito com garantia de aplicação. Eu vou dar um exemplo. O cooperado ele tem um investimento na cooperativa, né? Mas surgiu uma necessidade de crédito. Ele não necessariamente precisa resgatar esse investimento. Ele pode deixar ali o investimento rendendo juros e tem a possibilidade de receber retornos de sobra sobre esse rendimento, né? Tomar o crédito com taxas menores, porque o investimento dele está como garantia, e ainda ter a possibilidade de receber retorno de sobra sobre esses juros pagos. Então veja que ele tem um benefício muito grande. Ele acaba trabalhando com capital de terceiro, ou seja, o capital da cooperativa dele, e mantém patrimônio. Mas tem uma outra possibilidade também, que é o crédito com capital referência. Então, o capital, só para explicar aqui, é a parte do cooperado dentro da cooperativa, né? O patrimônio dele dentro da cooperativa. Então, quanto maior o capital dele, maior o volume que ele vai poder tomar em relação ao crédito, né? E a reciprocidade em relação à taxa é maior também. Então, quer dizer, se eu tenho capital na cooperativa, eu tenho acesso a taxas melhores. Agora, falando em baixo custo, eu quero trazer o Ricardo para essa conversa. Existe algum tipo de crédito que o governo apoia ou favorece com condições especiais?
Existe sim, Rafa. O governo ele apoia, principalmente o empreendedor, quando a gente fala aqui de crédito, de diversas maneiras e em diversas situações. E a cooperativa é parceira do governo federal. Vou citar aqui talvez as duas principais linhas de crédito que hoje a gente tem em parceria com o governo federal. E a primeira delas é o BNDES. Acho que muitos conhecem, inclusive, por essa sigla, né? O BNDES ele é uma instituição pública, então o governo utiliza como um instrumento de fato para desenvolver a economia, para garantir a geração de empregos, e ele é conhecido por ser um banco de financiamento de longo prazo. Então, como é que a gente percebe os benefícios de uma operação de BNDES, por exemplo, dentro da cooperativa? E aqui a gente tem duas principais linhas, que são as que a gente mais acaba utilizando do BNDES, que são linhas voltadas a capital de giro e as linhas voltadas, muito conhecidas como Finame, que é o financiamento de máquinas, equipamentos, ônibus, caminhões, materiais industrializados, uma infinidade de produtos e de equipamentos que podem ser financiados. Então, aqui a gente está falando principalmente de taxas reduzidas, porque de fato existe um apoio, seja por subsídio ou de outra forma que o governo federal apoia, então a gente consegue ter condições diferentes com relação à taxa, mas também com relação a prazo, por isso que ele é conhecido por ser um banco de financiamento de longo prazo. E aí a gente está falando, por exemplo, de carências mais estendidas. As linhas do BNDES aqui na cooperativa conseguem chegar aí a uma carência de até 2 anos, e a carência é quando eu vou fazer o pagamento da minha primeira prestação do meu empréstimo. Então eu consigo contratar hoje uma operação e pagar a primeira parcela daqui a 2 anos. Vamos trazer um exemplo para ficar mais prático. Vamos supor que eu sou um empresário e eu faço a aquisição de uma máquina, de um equipamento, e eu coloco a minha carência para daqui a 2 anos. Então eu vou conseguir instalar minha máquina no meu galpão, eu vou conseguir capacitar os meus colaboradores, eu começo a colocar ela de forma ativa na linha de produção, faço minhas vendas, gero o meu retorno, o meu lucro, e aí então daqui a 2 anos eu começo a fazer o pagamento da minha prestação, já com o retorno desse investimento. Então eu consigo casar isso muito bem dentro do ciclo financeiro da minha empresa. E quando eu falo de financiamento de mais longo prazo, eu estou falando também de prazo de financiamento. Então a gente está falando de linhas que chegam até 10 anos de parcelamento. Quanto maior o meu prazo, proporcionalmente eu também reduzo a minha prestação. Isso também alivia dentro do meu parcelamento, do meu compromisso mensal. Não só BNDES, mas também para a gente resgatar com relação a algo que aconteceu recentemente, aí no passado recente, para a gente trazer um outro exemplo de como que o governo federal também apoia em parceria, nós temos as linhas do Pronamp. O Pronamp, que é o programa de apoio às micro e pequenas empresas, ele surgiu em 2020, na pandemia, justamente pela necessidade, ficou evidente que nós tivemos um problema econômico na época. Era para ser um programa temporário, acabou se tornando permanente devido ao sucesso, e a cooperativa inclusive hoje concede muito bem nessas linhas, e foi outra linha que aí foi por meio aí de uma tragédia que a gente acabou vivendo, mas que o governo federal acabou instituindo para poder apoiar principalmente o empresário, e a cooperativa é parceira também nessa linha de crédito. Então esses são alguns dos exemplos de que forma que o governo federal apoia, e aí ele precisa de instituições financeiras para poder fazer isso acontecer, para poder desenvolver a economia como um todo, e a cooperativa é uma parceira dessas. Perfeito. Eu acho que faz sentido a gente falar sobre esses incentivos, né, para empresas e público PJ, né, Letícia? Até porque várias empresas seguem tendo dificuldades financeiras até hoje. Isso, Rafa. Como o Ricardo trouxe, nós temos sim as linhas de BNDES, mas tem algumas regras específicas desse programa e que os cooperados não se enquadram. Então, para esses cooperados que não se enquadram nessa linha, a cooperativa fornece sim uma linha de capital de giro. Essa linha ela serve para que o cooperado consiga, de forma rápida, pagar um salário, um 13º, férias, compra de estoque. Ele consegue manter o fluxo dele de caixa equilibrado, mantendo a eficácia da operação dele e trazendo uma sustentabilidade para o negócio dele. Perfeito. Bom, uma coisa que ficou muito clara aqui nessa conversa, quando a gente fala de crédito, a gente segue falando então de realizações mesmo, né? Crédito é conseguir algo que você deseja, e se tem um desejo em comum, pelo menos o sonho de muitos, é ter o seu cantinho, a sua casa própria. Então, Ricardo, vamos falar sobre crédito imobiliário. Perfeito, Rafa. Como você bem falou, acho que não tem dúvida de que o sonho de todo mundo é ter o seu cantinho, ter o seu espaço, até porque ter o meu espaço é questão de segurança, né? Sim. Então, quem não busca segurança, quem não gosta de ter segurança? E aí nós podemos falar de 2 grandes linhas de crédito que a cooperativa tem hoje, inclusive muito famosa e muito conhecida
pela própria sigla que é o SFH, o Sistema Financeiro da Habitação. Inclusive esse ano fazendo 60 anos, já completando o aniversário, que esse programa existe. Ele foi criado justamente para apoiar a população na aquisição da casa própria, não necessariamente do primeiro imóvel, mas de fato a aquisição de uma residência, né? Então aqui a gente está falando de uma linha exclusiva para pessoa física. Nós atendemos pessoa jurídica em uma outra modalidade que eu falo na sequência, mas ela é exclusiva para pessoa física, e a gente está falando de imóveis que vão até a faixa ali de R$1,5 milhão de reais. E são operações que eu consigo também, a gente falou bastante sobre prazo, sobre taxa, então são operações que a gente consegue na cooperativa chegar em até 35 anos de financiamento e com taxa reduzida, justamente por quê? Porque a cooperativa faz uso da caderneta de poupança para emprestar esse recurso, né? Então, como ele é um recurso mais barato, isso faz com que eu consiga dar uma condição diferente para o meu cooperado. Então, até de forma indireta, todos nós que fazemos um investimento na poupança, a gente também está de forma indireta contribuindo para a realização do sonho de muitas pessoas. E um outro ponto muito importante aqui é que o SFH ele permite o uso do FGTS. Todos nós aqui temos aí um FGTS, gostaríamos de fazer uso do recurso, né? Mas não são poucas as situações em que a gente consegue de fato mexer nesse recurso, e a aquisição do imóvel é uma delas. Então a gente tem possibilidade de fazer uso do FGTS dentro do SFH, e nós temos um outro programa, uma outra linha de crédito, que é o SFI, o Sistema de Financiamento Imobiliário. Aqui a gente já está falando, existe a possibilidade sim de financiar imóveis residenciais, mas não apenas imóveis residenciais. A gente está indo aqui para financiamento de lote, de terreno, a gente começa a falar de imóveis comerciais, salas comerciais, são passíveis de financiamento dentro dessa linha de crédito. Ou seja, eu começo a atender pessoa jurídica também, né, a partir do SFI. Só um detalhe é que aqui eu não tenho uso do FGTS, porque de fato aqui eu não estou fomentando a residência propriamente dita, mas a gente está falando aqui talvez mais de um perfil de investidor, a gente está falando mais de empresas, né? Então nós temos aí duas linhas de crédito que atendem amplamente os dois públicos, tanto empresas quanto pessoa física. Certo. Não, ficou muito claro. Aí agora seguindo na linha de sonhos. Já falamos da casa própria, mas também tem o sonho do carrinho, ou a pessoa que quer trocar de carro. Letícia, qual o plano que você ofereceria? Rafa, hoje uma das linhas que mais os cooperados procuram a cooperativa é de aquisição de veículos. E conforme o ano do veículo e o prazo que ela escolhe, ela tem benefício de taxa. Então eu vou dar um exemplo. Quanto mais novo for o modelo do carro e menor for o prazo que ela optar por parcelar, mais atrativa será a taxa de juros. Já para a pessoa jurídica, nós temos, como o Ricardo trouxe, a questão do BNDES, para financiamentos de caminhões, ônibus, e o Finame para máquinas e equipamentos. Eles têm condições diferenciadas, mas eu volto a frisar que eles têm regras específicas. Então, o cooperado que ele não se enquadra nessas regras do programa, a cooperativa tem linhas que consegue atendê-lo da mesma forma. Eu só preciso ressaltar aqui, Rafa, um ponto bem importante. Cada análise de crédito ela é única. Então, eu preciso sempre levar em consideração, no caso de veículos, o ano do veículo, o prazo da operação que o cooperado está escolhendo, o relacionamento que ele tem com a cooperativa, o próprio saldo em cotas que o Bruno trouxe antes, ele é muito importante na decisão do crédito que ele vai tomar. Bom, a gente já conseguiu entender e conhecer as opções de créditos disponíveis pela cooperativa, pela BiaCred, mas quem está escutando a nossa conversa, ela pode e naturalmente comparar com outras instituições financeiras de mercado. Então, Ricardo, quais seriam os benefícios, os diferenciais para contratar uma linha de crédito na BiaCred? Perfeito, Rafa. Acho que o principal ponto é você fazer parte de um modelo cooperativo. E acho que a gente pode trazer aqui dois grandes exemplos do que é fazer parte de um modelo cooperativo. O primeiro, a gente está falando da economia da cooperação. Na prática, o que isso significa? Eu consigo relacionar isso a todos os produtos e serviços que eu utilizo na cooperativa, ao invés de estar utilizando eles em outra instituição financeira. Ou seja, a economia que eu tenho por fazer isso, quanto mais eu utilizo produtos e serviços aqui e não em outras instituições financeiras, eu economizo. Isso tudo gera o que a gente chama de economia da cooperação. Para a gente ter uma noção, no ano passado, em 2023, a gente gerou mais de 3 bilhões e 400 mil reais em economia. Justamente por movimentar na BiaCred ao invés de utilizar outra instituição. Então, esse dinheiro ficou no nosso bolso. E aí, alguns utilizaram para fazer investimentos, outros consumiram de alguma outra forma, mas o fato é que esse recurso ele ficou na nossa comunidade, na nossa região, e desenvolveu a área de atuação onde a cooperativa está presente. Um outro ponto é com relação ao retorno de sobras. O retorno de sobras é a distribuição dos resultados da BiaCred para os seus associados. De fato, nós somos donos da BiaCred e a distribuição de resultados faz isso. Divide esse resultado com todos os seus associados
conforme cada um participou da cooperativa, usando produtos, usando serviços, usando as soluções financeiras. A gente pode fazer uma comparação com algo que está bem na moda agora, que é o cashback. Então, eu utilizei de um produto, de um serviço, eu tenho uma parte de retorno, isso volta para mim. A cooperativa já faz isso há mais de 70 anos, então, por meio da distribuição do retorno de sobras. Então, quanto mais eu utilizo, e aí a gente pode trazer talvez 2 grandes exemplos aqui, que são talvez os produtos mais utilizados, empréstimos e investimentos. Quando eu pego um empréstimo, eu estou pagando juros, naturalmente eu pago juros por essa operação. E a cooperativa ela devolve parte desses juros que eu paguei por meio do retorno de sobras, por meio da devolução desse resultado que a cooperativa teve. Então eu tenho um custo, ao final eu tenho um custo menor na minha operação, porque eu tive uma parte dela de volta, uma parte dos juros pagos de volta. Quando eu falo de investimento, da mesma maneira, todo investimento naturalmente tem uma rentabilidade, e aí a cooperativa também paga um retorno de sobras em cima dessa rentabilidade, então ela é potencializada. Então a minha rentabilidade ela é maior ainda do que quando eu contratei, porque o retorno de sobras ele potencializa, ele traz esse plus. Então acho que aqui a gente pode trazer 2 grandes exemplos de como fazer parte de um modelo cooperativo de negócio faz todo sentido, né, Rafa? Muito. Bem esclarecedor tudo que a gente está trazendo nessa conversa, mas já estamos aí nos encaminhando aí para o final dela, mas eu tenho uma pergunta de milhões que eu preciso fazer antes de encerrar, que é o seguinte: se eu quiser contratar um crédito na cooperativa, Bruno, como é que eu faço para ter taxas mais baixas? Relacionamento, Rafa. Relacionamento é o caminho. Você precisa ser um cooperado ativo, usar o cartão de crédito, receber o seu salário na cooperativa. Se for empreendedor, ter um capital de giro com a cooperativa, receber as maquininhas lá do seu negócio dentro da cooperativa. O caminho é relacionamento, ser um cooperado ativo. Né? Então, quanto mais você utilizar a cooperativa, maiores serão os seus benefícios. Né? Então, e relacionado a crédito, da mesma forma, né? Quanto maior o meu capital, maior o volume que eu vou conseguir tomar em relação ao crédito, por exemplo, né? Com taxas muito mais aderentes, muito menores. Né? Então, capital, tendo investimento, tendo cartão, tendo um consórcio. Muita gente não sabe, por exemplo, que a cooperativa vende seguros, você pode proteger sua vida, sua casa, comprar um consórcio. Então, utilizar a cooperativa é o caminho para ter mais benefícios e, consequentemente, acesso a taxas menores no crédito. Perfeito. Ô Rafa, e compondo o que o Bruno trouxe, tem a questão do score. O que é o score de crédito? Ele é uma pontuação. Ele mede como é o nosso comportamento no mercado, tanto pessoa física quanto jurídica. Então, a cooperativa, ela avalia o score externo, que é o comportamento do cooperado no mercado financeiro, e o score interno, que é isso que o Bruno falou, toda a parte de relacionamento que ele tem conosco, inclusive a forma como ele paga os seus empréstimos, as suas faturas e como ele mantém a conta. E aí a cooperativa faz uma média da relação desses 2 scores, tem uma pontuação, e através dessa pontuação ela define a questão de taxa de juros, a questão de quão esse cooperado ele vai ter condições e capacidade de pagar novamente o que ele pegou emprestado na cooperativa. Para a gente manter um bom score, todos nós precisamos manter os nossos pagamentos em dia, evitar pagar parcelas em atraso e usar o crédito de forma consciente. E antes de a gente encerrar, eu quero trazer um ponto bem importante, que é a questão de atualização cadastral. Para a gente conseguir tudo isso, créditos com taxas melhores, oportunidades em diferentes programas do governo da cooperativa, nós precisamos manter nosso cadastro atualizado. E trazendo aqui quais são os documentos que eu preciso manter atualizado. Para pessoas físicas, é o comprovante de renda, o comprovante de endereço e os telefones. Para pessoa jurídica, é o comprovante de endereço, os demonstrativos financeiros, o faturamento dos últimos 12 meses e o balanço patrimonial dos últimos 3 exercícios. Perfeito. Perfeito. Então, só para reforçar, cadastro atualizado e relacionamento. É isso. Acho que deu para tirar muitas dúvidas, né? Foi um papo muito gostoso. Obrigado, Letícia. Obrigado, Bruno. Obrigada, Ricardo. Acho que conseguimos aí tirar várias dúvidas. Mas se por acaso algum de vocês aí ficou com alguma dúvida ainda, você pode colocar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente pelas redes sociais da ViaCred, né? E todos os nossos canais oficiais. E eu acho que foi bom. Gostaram do papo? Foi bom? Muito bacana? Muito bom. Não, acho que dúvidas não temos. E se tivermos, procurem os nossos canais de atendimento. Aí a gente joga para vocês. Foi muito bom. Obrigado, Letícia, Obrigada, Bruno, Rafa. Ricardo. Obrigado a todos vocês e até a próxima.